Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, YouTube e Instagram. Você confere este programa, daqui a pouco vai estar editado em podcast. Logo mais tem também o Folha no Ar na reprise, na Plena TV, que é uma emissora do Grupo Folha da Manhã e em canal fechado. Você pode acompanhar aí, se quer assinante, então pode acompanhar também na reprise ou pela Alexa agora. Dá o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM nos aplicativos, todos os aplicativos de rádio você encontra a Folha FM. No aplicativo exclusivo da Folha também você encontra a Folha FM. É só baixar aí o aplicativo da Folha, né, e já começar a interagir com a gente. São 7 horas e 17 minutos. Muito bom dia. Eu sou o Cláudio Nogueira e a partir de agora a gente começa esta edição do Folha no Ar com as principais informações de Campos e da região. Olha, a previsão do tempo para hoje tem a temperatura em elevação. Hoje a máxima chega a 28, a mínima é de 17 graus. Agora aqui no centro da cidade faz 18 graus. A previsão de chuva, que permanece aqui ainda anotada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, só para quarta-feira, com a probabilidade pequena de acontecer, em torno de 35%. Quarta-feira, dia 6 de agosto, que é feriado em Campos, para comemoração aí da 373ª festa de São Salvador, que começou agora na última sexta-feira. Então, para hoje, tempo bom com céu claro, temperatura de 28 graus de máxima e 17 de mínima. Agora faz 18 graus aqui no centro da cidade. No programa de hoje, nós vamos receber e já vamos conversar com o mestre em Sociologia Política, Relações Internacionais e doutorando em Direito, o professor Rafael Pérez. Rafael, vem para conversar com a gente, para a gente poder tentar entender, se é que é possível, né? Todo esse momento dessa nova geopolítica traçada a partir principalmente do tarifaço. Podemos falar de outras coisas também, mas principalmente do tarifaço do Trump
no mundo inteiro. Tem, né, a geopolítica também, onde o presidente literalmente, aí sim, parte para a mudança geográfica do planeta, onde ele quer tomar ali o Canadá, pelo menos queria, né? Uma parte da Groenlândia, o Golfo do México, não é mais Golfo do México, agora é Golfo da América. Enfim, podemos falar sobre isso, mas o foco hoje é a gente tentar entender essa política do tarifaço do Trump sobre os países parceiros comerciais e, claro, sobre o Brasil. Os 50%, né, em vários produtos, o recuo em 700 dele. O que significa esse recuo? Prova de que há um equívoco nessa tomada de decisão do presidente dos Estados Unidos. Vamos saber desse alerta que está aceso aí no agronegócio e também na diplomacia. Depois a gente conversa sobre essa nova guerra comercial ainda, que o próprio país americano enfrenta a reação global. China, União Europeia e também os países emergentes. Por fim, há um isolamento da OMS e os desafios às regras do comércio internacional. O professor Rafael já vai estar conosco para a gente conversar aqui nesta manhã sobre esse cenário, essa nova geopolítica, como é que a diplomacia entende e pode resolver. Houve falha do governo na tentativa de negociar? Vamos saber daqui a pouco. São 7h21. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Olha, com a vacina da gripe, né, contra a gripe para idosos, você pode se proteger muito mais por um período maior. Procure a Clínica Vacina Plínio Bacelar para tomar logo aí a sua vacina e toda a família, né? Tomar aí colocar o calendário de vacinação, os bebês, recém-nascidos, todo mundo pode contar com a vacina Plínio Bacelar. Também no oferecimento de Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente, e Cicobi Fluminense. Consórcio do Cicobi Fluminense é uma mão na roda, é um adianto na vida de todo mundo. Quem não tem facilidade para guardar dinheiro, está resolvido. Quem já guarda dinheiro, também resolvido. Então pode fazer o seu consórcio do Cicobi Fluminense e, né, garantir aí a realização do seu sonho. Casa própria, carro, terreno, moto, bicicleta elétrica, moto elétrica, enfim, seja qual for o seu sonho. Cicobi Fluminense e o consórcio mais seguro do Brasil. São 7h23 em Campos. Vamos às manchetes de hoje A gente começa com o jornal Folha da Manhã e depois a gente vai para o portal Folha 1, que aí são as manchetes também atualizadas aí das últimas horas, dos últimos dias aí, do último fim de semana. Em destaque no jornal Folha da Manhã: tarifaço de Trump é oficializado e consequências são avaliadas. Na edição impressa do jornal, medidas impostas pelo presidente dos Estados Unidos vigoram a partir do dia 6. Ministro Alexandre de Moraes também recebeu sanção e teve bens bloqueados. Professor Henrique da Hora diz que Brasil tem cartas para negociação. Vamos já conversar com o professor Rafael, chegando aqui para conversar com a gente ao vivo. Desenvolvimento agrário, ministro Paulo Teixeira faz visita em Cambaíba. Luto em Campos por José Carlos Pereira Pinto. Pesar corpo do dentista José Carlos Pereira Pinto foi sepultado nessa quarta no cemitério do Caju.
Arraiá do Flacampos tem Ronaldo Angelim. Dia dos Pais, com alta expectativa de vendas. A SIC aposta aí no aumento de vendas no comércio de Campos para o Dia dos Pais. Jovem preso por suspeita de tentar matar o sogro está foragido. Ecoturismo no Morro do Itaoca entra em debate. E ainda, aqui no jornal Folha da Manhã, Poder Datas e Atlas Intel, com a aprovação de Lula 3 subindo, mas não ultrapassa a desaprovação. Está no ponto final. Campanha TRE reprova contas da prefeita Yara Cíntia. E a tradição e fé, né? Com a festa de São Salvador, começou neste sábado. Mas começou mais no domingo, né? Mesmo no sábado estava só montando ainda, né? Mas já com o domingo mais movimentado. Só para fechar aqui rapidamente as manchetes, após perseguição na BR-101 em Campos, PRF apreende moto adulterada. Corpo de vítima de homicídio encontrado dentro de porta-malas. O veículo estava estacionado numa rua no Parque Rio Branco, em Guarulhos. Nildo assume a Secretaria de Abastecimento, Aquicultura e Pesca. Vereador foi nomeado na última sexta-feira para gerir a Central de Abastecimento, CEASCAM. Acidente deixa 5 ocupantes feridos em Campos. Casal é preso por agredir a ex-companheira do homem em Ururaí, em Campos. Os dois bateram na ex. A vítima de 20 anos procurou a DEAN para denunciar. Irmão de Francimara Barbosa Lemos é nomeada no governo. Vladimir Fagner Azeredo irá assumir o cargo de subsecretário de Assistência Social. Ainda nas manchetes aqui do portal Folha 1, em destaque, em final emocionante, o Brasil bateu Colômbia e foi campeão da América. E Marta entrou no finzinho do segundo tempo, no finzinho do jogo, fez o gol que levou para a prorrogação. Na prorrogação abriu o placar também com o gol dela, mas o Brasil acabou tomando um empate. E aí, nos pênaltis, Marta perdeu o pênalti, mas o Brasil foi campeão. Homem é preso, campeão da Copa América, né? Isso. Homem é preso por suspeita de tentar matar, tá aqui o sogro. E ainda nas manchetes aqui do portal folha1.com.br, você confere também toda a parte social. São 7h27. Tem já a imagem aí do professor para a gente dar um bom dia a ele e a gente começar esse bate-papo aqui. Professor Rafael Pérez, tendo o prazer de recebê-lo, já te anunciei e faço novamente com prazer. Só que eu tive que encurtar o seu currículo, tá? Porque senão vamos gastar metade do programa e tem muito assunto que eu quero falar contigo. Rafael Pérez é mestre em Sociologia Política, Relações Internacionais e ainda doutorando em Direito. Não é só advogado, ele está doutorando em Direito. Rafael, que prazer te receber aqui. Deixa eu trazer o seu bom dia e dizer que é muito importante, porque assim, a gente ouve muita coisa, e a internet está complicado, o negócio vem, sabe, tipo aquelas pedras de morro abaixo, de um lado de outro, e no final aquilo vira uma doideira, porque é muita informação, muita coisa, e o Brasil nesse fogo cruzado aí também dessa nova geopolítica do Trump. Bom dia, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente nessa manhã de segunda-feira. Seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todas e todos os ouvintes. É uma satisfação enorme estar aqui, agradeço desde já o convite. Também é um privilégio para mim estar aqui presenciando de perto, né, o exercício do jornalismo, sua função social, de trazer esses debates mais para perto do público. E venho aqui com esse espírito de contribuir também nesse papel de professor, de acadêmico, né, de um explicador, tentar com muita parcimônia, que é o que a gente tenta prezar na ciência, né, um pouco disso que você já mencionou, do debate
que se tem na internet, né, que vai sempre para grandes conclusões simples para problemas complexos. Então, assim, a gente tenta ter um pouco mais de parcimônia, trazer um pouco mais de conteúdo, de conceitos, para ajudar, né, as pessoas a formarem a sua própria opinião, o seu próprio senso crítico. Assim, é ilusão da gente querer combater negócio de notícia de WhatsApp ou de aplicativo. Eu já não desisti há muito tempo. Sim. O que como você disse, aqui é jornalismo profissional. E aí você tem nome, sobrenome, endereço, CPF, CNPJ, outorga de um governo federal. Então, você, acima de tudo, tem que ser muito sério. Ainda assim, a gente vê um negócio também meio que parecido com essas conversas de WhatsApp. Porque, assim... criaram, vou tentar citar um exemplo aqui antes da gente começar essas explicações suas. Criaram um áudio fake pela IA de Alexandre Moraes, falando que estava muito triste, que tinha perdido o cartão, que não sabia o que ia fazer. Você via com 5 segundos que era fake, que era um IA. E o cara postou aí no finalzinho, olha, vazou esse áudio de Alexandre. Aí no finalzinho ele vai falar, ó, já pensou se isso fosse verdade? Só que aí já tinha 2 minutos de áudio. Aquilo ali no final, você vai lá nos comentários, você vai ver 500.000 pessoas comentando, eu sabia, ele ia se dar mal, bem feito para ele. As pessoas não têm, né, um critério mínimo. Não é só de opinar, não, é de espalhar. O que eu acho pior, dar a sua opinião mostra muito mais sobre você do que sobre a opinião. Mostra se você conhece ou não. Agora, espalhar aquilo é um negócio absurdo, né, cara? Sobretudo nessa era dos cortes, né, onde as pessoas não chegam até o final dos vídeos ou dos textos, ou muito mal lê uma manchete e já conclui o que está escrito no conteúdo. Então, de fato, isso é algo que serve de alerta para todos nós, né? Que a gente tem um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paciência para entender os argumentos por inteiro. E no caso que você mencionou, se é fácil de perceber que é um vídeo fake, ainda tá bom, né? O problema é quando fica naquela linha tênue de usar uma tecnologia indetectável num conteúdo que você não tem essa convicção. Porque certas falas você sabe que ele não falou, mas certas falas você tem o benefício da dúvida, vamos dizer assim. Perfeito. E a IA está cada vez melhor? Nossa, não dá pra gente dizer que de olho nu identifica qualquer tipo de vídeo, porque não é verdade. Doideira, né, cara? Muito doido. Bom, professor Rafael, aquela perguntinha simples, a do milhão, vamos lá, vou começar com ela. Cara, o que é esse tarifaço do Trump? O que é essa política dele? Tem lógica? Não tem lógica? Ele usa uma carta para os países, todos os países recebem uma carta antes avisando que vai, assim como foi no Brasil, na União Europeia, na África, aqui na América, América Central, o próprio México, todo mundo recebeu essa carta. Os países que foram sobretaxados por ele. Qual a lógica disso? Você consegue passar para a gente? Existe uma lógica? Olha, existe uma gama de explicações que são legítimas, né? Muitos analistas vêm falando sobre isso. A gente precisaria retomar assim, um pouco do perfil do Trump, né? O Trump já tinha sido presidente dos Estados Unidos anteriormente, mas ele não foi reeleito. E agora ele volta para um segundo mandato, onde ele consegue implementar algumas agendas pessoais que ele sempre teve, que é uma agenda marcadamente nacionalista. Ele sempre teve esse problema, ou esse atrito com os organismos multilaterais de comércio, né? Porque ele tem aquela agenda pessoal dele de retomar o sonho americano, daquela vida, daquele emprego antigo americano na fábrica, né? Aquela classe média das fábricas de carro, né? Então ele faz uma construção política pessoal nessa direção. E a marca da política externa dele é o bilateralismo e não os organismos multilaterais, as discussões multilaterais. Então o Trump ele sempre teve, né, desde o primeiro mandato, um enfrentamento muito grande com a China, né? Ele sempre tratou, talvez com mais urgência do que os outros presidentes americanos,
esse embate econômico e talvez cultural com a China, né, mas muito mais econômico, disso que a gente entende como uma espécie de deslocamento da economia para o Pacífico, para a Ásia, né? Se a gente teve um século inglês XIX, um século XX americano, muitos analistas apontam para um século asiático, né? O que não quer dizer o simplismo de dizer que o Império Americano está derrotado ou que já ruiu. Na verdade, ele tá acusando o golpe, né? Então, se a gente pensar no contexto da expansão, e aí chegando na sua pergunta, né? Se a gente pensar no contexto da expansão do BRICS, que colocou para dentro diversos atores geopolíticos importantes como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, que são aliados históricos dos Estados Unidos, o comportamento da Índia, que também está um pouco fora da previsibilidade norte-americana. Então, me parece que esse tarifaço, ele alia algumas coisas. Ele tenta fazer uma política protecionista, para tentar colher algum tipo de resultado de reaquecimento industrial nos Estados Unidos no médio prazo. Isso é questionável, a maioria dos analistas entende que isso não vai acontecer, não da maneira como se espera, mas, sobretudo, ele está se incomodando com um alinhamento, uma distribuição de influências geopolíticas que a China vem fazendo. E a China não é de bravata, a China não é de falar, a China é de fazer, né? É muito emblemático a China colocar Emirados Árabes e Arábia Saudita numa mesa de negociação e não fazer dessa forma, de falar, de impor, mas de extrair os seus objetivos, sobretudo comerciais. Então, assim, me parece, numa explicação que a gente pode tentar refinar, que é um movimento assim de... Ele usa algo que é muito caro para os governantes que estão no poder em cada país nesse momento, que é PIB, desempenho econômico, né? Todo mundo tem aí uma eleição pela frente, inclusive os países europeus. A tensão, por exemplo, da Alemanha, da França, de não ter uma crise econômica, uma recessão econômica nessa reta aí, de ascensão da oposição de direita lá, e os governos estão se sentindo ameaçados. Isso vale para quase todos os países. E aí a gente tem assim, uma espécie de o Trump usando esse instrumento que ele tem de barganha econômica para extrair uma obediência ou um constrangimento para que todos esses estados, de alguma maneira, se não puderem se alinhar da maneira como ele quer aos seus objetivos, mas que não o façam em direção à China, né? A China ela vem tendo a nova Rota da Seda, a expansão do BRICS, né? Essa aliança com a Rússia, e o Brasil também nesse contexto acaba sendo digamos assim, alguém muito afeição para você fazer de exemplo, porque está mais próximo dos Estados Unidos, tem menos instrumentos de poder, dá menos trabalho você tratar o Brasil dessa forma do que tratar a Índia, do que tratar a China, do que tratar seus aliados, como Emirados Árabes e Arábia Saudita, que eu já mencionei. Você bater na África do Sul, que é o outro do BRICS, talvez seja covardia demais, também, entendeu? Bater em bêbado, né? E aí o Brasil acaba servindo de exemplo, servindo de oportunidade, né? Acho que todo mais são elementos acessórios que são relevantes, mas talvez a centralidade seja essa preocupação com essa nova distribuição de áreas de influência, né? De questões comerciais sensíveis, que a China não para de avançar, só que ela avança sem bravatas, né? Ela avança sem emoções, ela avança sem discursos ideológicos, né? Impressionante sua análise. Rapaz, eu estava lendo hoje, para te entrevistar, você tem que ter no mínimo 2 dedinhos de profundidade de conhecimento, senão não fica legal a conversa. E eu estava lendo exatamente isso. O Brasil está servindo de uma mola propulsora para a manutenção dessa tentativa, dessa nova geopolítica dele, né? Porque você falou, vai bater na África, mesmo que você brigar com um bêbado e bater em bêbado, valeu nada, aquela coisa. E vai bater de frente com a China como? Já deu problema. Cara, você falou tanta coisa interessante, tem um monte de pergunta para te fazer. Essa coisa de Bolsonaro nessa carta não tem nada a ver com o tarifaço? Aquilo ali é só um boi de piranha? Dá para afirmar? É possível afirmar isso? Porque envolve política, envolve... Eu acredito que demonstre
que o Bolsonaro, de fato, está dentro de um espectro político que é alinhado a ele, né? Então, assim, não é mentira que o Bolsonaro tem algum grau de aproximação ou de proximidade. Aliás, eu acho até que o Bolsonaro mimetiza o Trump em vários aspectos. Não todos, porque seria muito contraditório, por exemplo, um Paulo Guedes defender um tarifaço, né? Eu acho que é o avesso, né? Então, eles têm um ponto de contato ideológico na questão conservadora, né, do conservadorismo, de ser direita, né? E, assim, demonstra que há alguma proximidade ou algum acesso, mas me parece que é muito mais um pretexto, né? Um pretexto para algo, as coisas que se encaixam, né? Então, assim, talvez, por isso que eu falei, são várias coisas acessórias. Talvez também uma coisa acessória que possa estar aí é ele se sentir um pouco incomodado com a punição do 8 de janeiro, né? Porque teve também um incidente muito próximo, né, muito semelhante no Capitólio, em 2021, quando ele, por ocasião dele ter perdido as eleições também. Então, assim, mas dizer que isso é um aspecto que é central, né, não acredito que seja central. Mas acho que serve como um pretexto, né, para justificar. O Trump, ele tem essa forma de negociação muito agressiva. Ele traz muitos elementos do mundo corporativo para o setor público que são problemáticos por si só, né? Forma de negociar, forma de gerenciar, forma de administrar, né? Tem muitas pessoas que adotam assim, um discurso a favor disso, e eu sempre achei o seguinte: o setor público precisa se profissionalizar, se dinamizar, mas ele não pode tal qual aplicar uma lógica do mundo corporativo. Tanto que o Musk passou por lá prometendo muito isso, não sequer permaneceu, né? Então, assim, eu acho que passa um pouco por uma proximidade do Bolsonaro com o Trump, do Trump com o Bolsonaro, mas não é um fator primário, né? Sim, segue também nessa linha de raciocínio sua. Eu tenho que ter, porque a gente quer explorar o máximo de conhecimento e entendimento. Depois a gente pode voltar até uma coisa ou outra, mas por exemplo, ele lança 50%, né, no tarifaço. Acho que foi uma das maiores do mundo, não foi? Sim, hoje o Brasil está aí numa faixa dos mais taxados. Mais taxados. A União Europeia, que nós vamos falar mais lá na frente, chegou a 30%, mas negociou, caiu para 10%, porque era 5%. Enfim, vamos chegar lá. Mas esses 50% no Brasil e essa coisa toda, como que você pode, por exemplo, explicar que aí ele recua em 700 itens? Claramente, eu tenho que te perguntar, mas para mim, claramente, é óbvio que houve um equívoco ou uma tentativa de estrangular mais o Brasil nessa negociação com produtos cruciais para a gente, como é o caso da laranja. O café, por exemplo, permanece no tarifaço, vou até te perguntar sobre isso, mas antes... o café não é perecível assim. O café aguenta um período muito maior. Sim, a carne uma selagem mais longa, né? Não é verdade? Então você tem a questão, por exemplo, da laranja, da manga, produzida aqui no Vale de São Francisco, que é emergencial a situação da manga, maior até parece que da laranja. E não tem para onde colocar aquilo, você tem que despachar. É um erro? Uma estratégia que ele tem que recuar dela? O que você... Ou ele se equivocou mesmo? Não, pessoalmente eu não vejo como erro, não. Pessoalmente eu vejo como uma confirmação de um método de negociação de barganha muito acentuada, né? Eu tomando um pouco dessa ideia de como que o Trump é muito do mundo corporativo, implacável na forma de negociar. E, assim, existem muitas formas de negociação, muitas técnicas de negociação. E aquela mais básica é aquela em que eu digo que custa 1 milhão, você diz que quer pagar 10, e aí a gente tenta, eu quero puxar mais perto para 1 milhão, você quer puxar mais perto de 10, e aí a gente, né? E o Trump,
ele é muito agressivo, né? Assim, ele chega alguns analistas falam de teoria do maluco ou teoria do jogo do chicken, né? Aquela cena de filme americano em que um cara pega o carro e vai em direção a outros dois de frente, aí quem desviar primeiro é o covarde, né? Então assim, ele joga, ou um professor que eu assisti outro dia falando que ele é do tipo que não é o cara que chega na mesa de negociação e coloca uma arma na mesa, é o cara que já chega dando 2 pro alto e apontando na cara dos outros. Então assim, se você já chegou nesse ponto, o que tem daí para frente é recuo, né? Então, assim, ele anuncia uma coisa mais drástica, gera uma movimentação e depois readequa isso dentro dos seus interesses. Ele traz esses países para a mesa de negociação já, digamos assim, arrefecidos nos seus ânimos ou já redimensionando suas expectativas muito mais para baixo, muito mais abaixo, né? Então, assim, eu acredito que seja um movimento natural dele anunciar os 50% para tudo, depois dizer que não é bem assim, deixar vários itens de fora. Agora, o que vai acontecer com isso? É difícil fazer uma previsão, né? A gente está aqui fazendo a pergunta do 1 milhão, como você disse, mas, assim, algumas coisas eu acredito que vão ser acomodadas nessa negociação com os Estados Unidos, outras possivelmente vão ser absorvidas pelos parceiros alternativos, novas frentes. A própria China já vem fazendo alguns movimentos para acolher esses setores brasileiros. Acho que café já tem algumas iniciativas, né? Mas só que a China não faz isso com bravata, ela faz isso no silêncio, exatamente. E além disso, eu começo a me perguntar se isso não vai servir como uma espécie de novas condições para uma política desenvolvimentista no Brasil, tal como foi pós-guerra, pós-crise de 2008. O que eu estou querendo dizer com isso? Financiamento público, incentivo público, né? O setor público vir em socorro, né? Não só ampliando negociações para escoar essa produção para outros lugares, mas também subsidiando, né? Fazendo empréstimos, fazendo fomento. Então, assim, essa fórmula, ela pode estar colocada na mesa, né? Tem uma empresa americana, a SkyWest, comprou 74 aeronaves da Embraer. Uhum. Essa situação aí do aço, por exemplo, ficou de fora do tarifaço, né? Aumentou, mas acho que 10%, dentro de uma margem bem infinitamente menor. Os caras compraram 74 aeronaves do Brasil para serem entregues até 2032. Chegaram no pé do ouvido dele. Cara, peraí, que história é essa? A gente vai pagar isso aqui agora? Como é que é essa história? Né? Vamos ter que cancelar esse contrato? A gente precisa das aeronaves. Então tem um interno também que naturalmente, assim como o suco de laranja, que é muito importante, diferentemente do brasileiro. O café do brasileiro é outra história, mas o café do americano tem que ter suco de laranja, na sua maioria, né? Sim. Então eles naturalmente devem ter chegado até ele a possibilidade desse tiro no pé. Sim, o setor de aviação é um setor muito peculiar para a gente, porque a gente tem uma presença muito grande com o agro, né? Assim, e do ponto de vista de indústria, complexidade, valor agregado, a questão da aviação é o nosso diferencial aí. E já era previsível que esse setor ficasse de fora, justamente porque afeta interesses mais imediatos internos, né? Assim como outros. Sem dúvida, o Trump ele tem comprado problemas internos com essa iniciativa da tarifa também. Ele tem assumido riscos internos de inflação ou de impactos na sua própria economia. Isso é algo que ele tem assumido esse risco, sim. Vou te apresentar outros problemas aqui para você tentar solucionar. Porque você falou muito bem no começo, que as pessoas apresentam na vida como um todo soluções simples para problemas difíceis. Não tem como, não vai dar certo, não vai conseguir resolver. Um problema difícil de resolver não é com uma soluçãozinha simples. O que eu quero entender de você? Porque tem dois fatores. Um é já o futuro, que eu vou falar sobre esse lucro que os Estados Unidos passaram a ter com essa tarifa mais alta. Isso é real. Aí tem o contraponto da inflação, não sei como é que ele vai lidar com isso. Mas antes dessa pergunta, deixa eu te fazer o seguinte.
O governo brasileiro falhou no seu modo de entender, na tentativa de negociar, buscar mais contato com ele, porque assim, houve o Zelensky foi aos Estados Unidos, na Casa Branca, passou vergonha, pô, aquilo foi ridículo, aquilo foi horrível, e todo mundo, ninguém vai mais assim conversar com ele publicamente. O que você acha? Dificultou? Porque é aquilo que você falou, cada um tem sua característica, ele tem a característica dele, mas aí quem vai lá no salão oval da Casa Branca conversar com ele se ele trata os caras assim? Exatamente. Eu acho assim que o Brasil poderia, talvez, ter antecipado que certos movimentos pudessem desagradar o Trump, ou pudessem desencadear uma reação. Mas, assim, na verdade, o governo ele não teve uma mudança muito grande das outras posturas que o Lula tinha diante dos Estados Unidos, que é uma postura, digamos assim, não muito reverente, né? Não tem aquela reverência que talvez eles gostariam de receber, né? Então, assim, de certa forma, o Lula fez falas acerca do dólar, fez falas acerca da importância da cooperação Sul-Sul, e isso sempre foi tratado com uma certa indiferença, né? Ou pelo menos nenhum presidente ou a diplomacia norte-americana não passava esse tipo de recibo, você entende essa expressão, de se incomodar com esse tipo de fala brasileira, até porque assim, a gente fala da perda de influência norte-americana, mas os Estados Unidos ainda são uma potência muito, mas muito superior a qualquer outra, né? Seria importante a gente traçar essa compreensão com alguns exemplos, né? Só o estado da Califórnia é maior do que o PIB da Alemanha, que é o quarto maior PIB do mundo. Então, assim, se a gente pensar em orçamento militar, em tamanho de PIB, a distância dos Estados Unidos para os demais, inclusive China, é muito grande ainda, né? O que não quer dizer que não esteja em declínio. Então, assim, o século XX, que foi considerado o século dos Estados Unidos, né, o século da hegemonia norte-americana, embora desafiado pela União Soviética durante um período aí pós Segunda Guerra, né, Guerra Fria, mas ainda é o século da hegemonia norte-americana, ele foi construído, né, os Estados Unidos, após a guerra, eles constroem um sistema multilateral, onde ele era o líder, né, onde ele era um líder natural pelo seu tamanho. E a gente viu desde o início da guerra comercial do Trump com a China, o paradoxo de ver assim, a China, que ficava de fora desse sistema em grande medida, atuando por dentro da OMC, e o Trump e os Estados Unidos querendo modificar isso. Então, assim, se antes a hegemonia norte-americana ela era exercida por esse sistema multilateral e global, atualmente, a política externa do Trump, ela preza mais pelas relações bilaterais, né? E aí ele faz essas medidas gerais, mas para gerar negociações bilaterais, ainda que esse bilateralismo seja Estados Unidos e União Europeia, que em si já é um arranjo regional multilateral, né? Então, assim, eu te pergunto, se você fosse presidente da República e tivesse que negociar com os deputados, você preferiria negociar 1 a 1 ou negociar em bloco? Fica mais fácil, não? 1 a 1 você tem um gigante contra um muito pequenininho. Então os pequenos tendem a se unir para ter força. Isso. Por outro lado, pode sair muito caro você negociar individualmente e não no pacote, vamos dizer assim. Sim. Então, para cada ocasião, há um tipo de interesse. Então, se no século XX o multilateralismo dos Estados Unidos interessava discutir mais de uma forma multilateral, nesse momento interessa mais fazer as discussões cara a cara, 1 a 1, né? Exatamente. Tipo no varejo, né? Tipo no varejo. Então, assim, dá muito mais trabalho. Eu quero insistir um pouco nessa imagem, porque talvez seja uma das formas que eu penso que eu possa contribuir para as pessoas tentarem compreender o que é o tarifácio, o que é esse movimento do Trump. É justamente assim, ele está colocando ordem na casa, ele está colocando uma coleira em cada um, dizendo assim, você é um pouquinho mais desobediente, então toma uma coleira mais pesada.
você já aceitou vir aqui beijar minha mão, então eu te dou uma goleira mais leve. Então, a expectativa dele, assim, é possível o Brasil negociar? Bom, nos termos da carta não é. Porque não tem a menor chance, assim, por mais que a gente possa fazer análises políticas das relações entre o Executivo e o STF, o Judiciário, né, não tem como um chefe de Estado sentar uma corte não vai prosseguir com um julgamento. É uma questão de separação de poderes, os ministros eles não são eleitos, eles estão lá. É um processo que também é carregado de polêmicas e de problemas, mas é um processo que está em curso, né, de apurar e eventualmente punir as ações do presidente Bolsonaro e dos seus assessores e seus próximos ali. Então, assim, se o Brasil falhou, não me parece que tenha tido uma falha muito grave. O que acontece, assim, de fato, as falas do Lula, o fato do Brasil estar na presidência do BRICS, também se acrescenta aquela análise que a gente já tinha feito há pouco, né, de por que o Brasil oportunamente serviu de exemplo, ou de foi pego para, né, praticar essa taxa mais alta. O que não quer dizer que não possa recuar, e já vem recuando. O que também não quer dizer que não vai causar impactos. Então, assim, difícil, realmente a gente fica num terreno onde a gente precisa ter capacidade de manipular algumas aparentes contradições, né? Não são tão contraditórias assim, mas às vezes parece que é. E a gente não tem como falar, é branco ou é preto, é isso ou é aquilo, né? O Moraes, por exemplo, ele vai ter prejuízos com essa sanção? Quem diz que não, está mentindo, vai. Ele vai ter aborrecimentos. Aliás, essa sanção vai fazer ele julgar diferente? Dificilmente. Talvez pelo contrário. Aí mesmo que ele vai ficar comprometido a manter essa linha que ele já vem atuando. Né? Então, assim, o governo brasileiro sentar com o Trump para negociar não vai atender os itens que o Trump colocou na carta. Né? O que pode acontecer é um constrangimento. Daqui para frente o Lula falar menos sobre esse enfrentamento ou sobre a necessidade de superar o dólar como moeda única das negociações internacionais, né? Dar uma arrefecida no discurso que desagrada Washington, vamos dizer assim. Perfeito. Diplomática, né? Saída diplomática. Diplomática. É para isso. Exatamente. Não, porque às vezes pode ser entendido pela bolha. Porque o tal da bolha também tá complicado, hein, professor? Porque a bolha quer ver sangue, né? Literalmente, né? Quer ver. E o que alimenta essa bolha é esse tipo de situação. Sim. Né? É um movimento igual ontem, né? Feito pela direita. Na verdade, não sei se eu posso afirmar direita ou bolsonarismo. Acho que mais bolsonarismo do que pela direita. A direita é uma coisa mais ampla, né? Não é? Hoje já tem uma divisão pelo aí. segmento bolsonarista, né? Sim. Já tem você enxerga essa divisão aí? Eu entendo que sim. Eu acho que dentro da direita não é uma coisa só, né? Assim como dentro da esquerda também não é uma coisa só, né? Sim. O bolsonarismo ele é uma parte da direita, mas hoje tem bastante pessoas que manifestam serem de direita que não necessariamente pelo menos não tem como primeira escolha o Bolsonaro. E que votaram em Bolsonaro e que não votam mais. Sim, e essas pessoas, entendo só o Bolsonaro de direita, provavelmente votariam nele, porque, né, se entendem de direita, não votariam na esquerda. Mas não necessariamente, acho que bolsonarismo e direita não são sinônimos, não. E aí, perfeito. E assim como na esquerda que você fala, muita gente que votou em Lula agora pela terceira vez, esperando o Lula 1, Lula 2, tá totalmente arrependido. Que, na verdade, é esse pessoal que a Quaest... O Instituto Quaest está muito bem nesses acertos. Sim. E ele coloca como se fosse... Você tem 3/3 hoje de eleitores, 3 tipos de eleitores divididos em 3/3 praticamente iguais. 1/3 é direita, bolsonarista ou direita, 1/3 é esquerda, lulista ou esquerda mesmo. E esse outro terço é nenhum nem outro. Ele é indeciso, só que desses 33% aqui, desses indecisos,
você tem que colocar aqueles 20% que nunca participaram de eleição no Brasil, que não vão votar, que votam em branco e tal. Então, assim, você tem 10% da população hoje que vai decidir essa eleição, provavelmente, que aí fica entre esse limbo aí, que votou, não vota mais e tal. Inclusive eu fiz essa análise das últimas eleições, né, acho que é uma análise tranquila, de dizer assim, por mais contraditório que possa parecer para algumas pessoas, que naquele momento Lula ganhou por uma franja muito pequena, porque ocupou melhor a centro-direita do que o próprio Bolsonaro, que com o episódio da Covid acabou ficando muito afastado para uma direita mais extrema, né? Pouco mais radicalizada, vamos dizer assim, e aí você tem a esquerda mais radical, que vai votar na esquerda, a direita que vai votar na direita, e você tem sempre aquele meio ali em que você pode ter alguma variação. Então, assim, me parece que o que definiu a eleição para o Lula, ainda que fosse contra o incumbente, o presidente em exercício, foi justamente ocupar essa centro e centro-direita melhor do que o Bolsonaro ocupou, né? Naquele momento, pelo menos. E aí, de fato, você tem toda a razão. Me parece que vai continuar sendo um pouco esse o jogo. Quem ocupa melhor esse centro? Me parece que o Lula é maior que a esquerda. Não me parece que o Bolsonaro seja maior que a direita. Talvez seja esse o grande desafio da direita, né? Exatamente, eu também consigo ver e entender dessa forma também. Professor, vamos atrasar um pouquinho o intervalo aqui, eu vou te fazer 2 perguntas, porque logo assim, você, aqui no varejo aqui, como a gente estava falando, você chega lá e diz, olha, um fornecedor seu te aborreceu, ou você foi comprar numa loja e não gostou do tratamento, você vai em outra, né? Ou você vende um produto, chega aquele cliente, aquele comprador chato e tal, você corta ele e vai para outro. Só que você falando em nação, não é uma coisa bem assim, isso é muito, muito complicado. Eu estava vendo as explicações do pessoal da Manga, lá do sertão baiano, ali do São Francisco. Os caras falaram, olha, nós temos aqui, eu não sei agora como é que ficou o desfecho daquilo, nós já temos 2.500 containers com mangas prontas para irem para os Estados Unidos, com toda a logística de exportação e de entrega. Desses aí, 1.000 containers vão para o Walmart, outros 1.000 para não sei... Tudo prontinho, tudo fechado. A negociação, tudo. Não pôde continuar por conta do tarifaço. E aí, o cara explicou, como que eu coloco isso na União Europeia? Primeiro que eu não tenho tempo de negociar. Isso é alimento não entra assim com facilidade. Muitas barreiras sanitárias, uma série licenças. Quem viaja aí em viagem internacional, sabe, o cara vem de lá com semente, não passa na alfândega. O que ele citou também, vamos colocar a manga então no mercado interno. Ele falou, vai colapsar. Vai sair, vai quebrar uma série de pequenos produtores de manga que vendem aqui no varejo do Brasil ou no atacado, mas que não vão suportar, o preço vai cair demais, vai dar menos despesa, menos prejuízo jogar a manga fora. Olha que doideira. Então, assim, qual a solução para... Porque os Estados Unidos são nosso segundo maior parceiro comercial, primeiro China, e tem ali uma importância muito grande. Então, qual a solução para a gente ir se distanciando dos Estados Unidos sem que também cause outros problemas de relacionamento? Olha, me parece que serão buscadas alternativas, mercados alternativos, né? Mas como o caso do exemplo da manga é uma coisa mais imediata, de curto prazo, você não tem como abrir novas rotas comerciais, novos parceiros comerciais da noite para o dia para absorver essa mercadoria. Uma resposta que talvez desagrade alguns, mas que é uma resposta mais evidente, talvez, é a solução de Estado, na falha de mercado entre o Estado. Então o Estado vai absorver essa produção de alguma maneira. Se não puder usar e aproveitar
a manga, o produto em si, que arque com parte ou a integralidade dos prejuízos para sustentar esse setor e buscar alternativas. Então vai ter que haver uma presença de Estado para suprir, ou vai ter que ter, é uma forma, né? Porque nesses momentos de crise assim acentuada, aparecem falhas de mercado. O mercado ele se autorregula muito bem, mas quando ele emperra nesse tipo de situação, até porque ele está sofrendo uma interferência, que é a questão da tarifa, né? Ele se autorregulou muito bem, livremente, enquanto essa produção estava sendo absorvida lá pelos Estados Unidos. Na medida em que você tem um efeito artificial, uma variável, né, artificial aí, mudando essa realidade, talvez a única solução seja a intervenção estatal. Aí volta um pouco naquilo que eu sugeri, né, há alguns minutos atrás, de um ensejo para uma política desenvolvimentista, de uma política Quando eu falo em desenvolvimentismo, é aquela ideia do Estado induzir o desenvolvimento. O Estado financiar, subvencionar, né, dar estímulos a setores, fazer empréstimos públicos, fazer fomento, estimular, né, organizar a cadeia produtiva. Então, nesse momento, com certeza, você abre um flanco aí que legitima esse tipo de atuação. Empréstimos do BNDES, né, que muitas vezes são criticados por causa de mau uso que já houve, mas é um instrumento que provavelmente vai aparecer aí como uma das soluções mais viáveis. Que é o que vai... E taxa de juros, por exemplo. Agora surge um outro problema. Nós estamos com a Selic a 15%. Altíssima. Alta demais. Como socorrer esses... Olha que situação. Muito complexa, né? Mas assim, aí entra essa ideia, os empréstimos públicos teriam que ser não com taxa de mercado, né? E a própria lógica deles é que eles sejam, mas de fato essa taxa Selic ela vai pressionar inclusive esses juros, ainda que subsidiados, né? Reduzidos, mas assim, talvez para um ouvinte que não compreenda, assim, a taxa de juros ela seria o preço que você paga para deixar o seu dinheiro guardado e não investindo no setor econômico, né? Quanto que você ganha se você, ao invés de colocar numa empresa, você deixar na poupança? É o valor dos juros, é o preço do dinheiro parado, vamos dizer assim. Então, a taxa de juros mais baixa, ela facilita a movimentação econômica, ela aquece a economia. Quando você tem uma taxa de juros baixa, as pessoas pegam um empréstimo, abrem uma empresa, compram maquinário, aluga, vai empreender, porque não tem como ganhar dinheiro com dinheiro parado. Se a taxa de juros está baixa, eu preciso produzir. Se eu estou com uma taxa de juros alta, pelo contrário, aí me estimula justamente a não tomar empréstimo, a não produzir, a não arriscar em setor produtivo. Então, como a gente está falando de uma situação que impacta o setor produtivo, a taxa de juros é uma preocupação absolutamente pertinente. No entanto, ela não está nesse patamar por vontade. Ela não está nesse patamar por opção ideológica, porque se dependesse de opção ideológica, provavelmente ela estaria muito abaixo. É uma questão de controlar a inflação. E exatamente, porque se você baixa a taxa de juros, você cria essas possibilidades todas que você falou, mas em contrapartida é aquela máxima do mercado, aquela simples, né, que a gente conhece. Aumenta a demanda, né, diminui a oferta, aumenta o preço, exato. Aumenta a inflação. Exato. A economia aquecida ela tende a gerar inflação. Agora, como que isso vai ser equacionado? É um grande desafio. Talvez alguns desses produtos permanecendo aqui dentro façam uma pressão deflacionária, né? de baixar a inflação. E aí talvez você consiga... Assim, há uma perspectiva, por exemplo, da carne abaixar o preço da carne, de alguns itens aí do próprio café, né? Porque ficaria aqui dentro. Mas eu não saberia dizer até que ponto isso abriria uma margem para você baixar muito a taxa de juros. Dia Selic, também não sei, muito menos eu. Porque assim, você tem lá, eu até fiz um comentário que essa política do comercial do Trump parece um motorista bêbado na contramão. Ai, batendo em todo mundo, vai derrubando todo mundo. Uma hora ele encontra né? Mas é difícil, é o que você falou. Vamos fazer um intervalo para a gente tomar um café.
Eu quero entender aí se é possível calcular, dimensionar, você colocar assim, olha, porque há um crescimento da China exponencial, né? Para a gente entender esse processo, esse medo do Trump perder esse protagonismo. Que no fundo, aqui para nós, e aí assim, né, sendo aquele patriota que o caramelo, o outro cachorrinho caramelo, naqueles protestos, eu postei lá, cara, achei muito legal. Cachorrinho caramelo não é a cor do cachorro, para quem não entendeu ainda, me perdoe. É uma espécie de uma raça desses cachorros de rua que nós temos no Brasil. Brasileiros, e que representam o Brasil como um todo. O bichinho é guerreiro, o bichinho não fica doente, é o brasileiro nato. E ele comendo um bonequinho de uma águia americano naqueles protestos. Então eu falei, valeu, caramelo, isso é patriotismo. Os caras vão pro protesto com a bandeira de Israel, não sabe o que Israel faz, não tem noção do que Israel é, principalmente nesse genocídio, a fome que os palestinos estão passando, é um negócio absurdo, isso faz a gente perder a graça. Eles são a favor do aborto. Tem uma série de coisas. Uma série de contradições relativas a esse. Eu costumo, assim, respeitosamente, mas é uma espécie de fetiche, né? Uma ideia de que Israel é próxima e me causa bastante espanto, né? Quando isso está associado a uma ideia cristã, né? Assim, porque nós somos povo de Israel, por exemplo. Nada contra. Olha, eu gosto da cultura de Israel, eu entendo que Jesus era judeu, né? Na verdade, Jesus não era nem cristão, muito menos católico ou protestante. Ele era um judeu praticante, né? E, assim, na verdade, Israel, que não se converte em cristianismo, nega Cristo. Enquanto, por exemplo, o Islã conhece profundamente a Cristo como um profeta menor, né? Então, assim, é paradoxal, é muito paradoxal, né? Essa ideia de pertencimento ideológico, ou de proximidade. Aqueles 7 segundos do WhatsApp que eu falo para você. Acho que é por aí. Eu acho que passa por ali. O cara viu uma mensagem em Israel, vamos embora. Somos todos Israel. Mas não é assim, né? Professor, são 8h11. Vamos voltar rapidamente após o intervalo dessa questão global, e aí a gente vai um pouco para esses desafios também da China, dos Estados Unidos, do Brasil com esse BRICS. Vamos entender um pouco mais o que é o BRICS e essa expansão do BRICS e também a tentativa de, aquilo que você falou, um discurso que ameaça a minha soberania. Aqui para nós, se eu sou presidente dos Estados Unidos, eu não ia estar acomodado também, não? Há um contraponto aí ou não? Sei lá, cara. Acho que tem tempo para todas as coisas, né? Então, assim, acho que boa parte do tempo, quando você está falando, assim, fazendo uma analogia, uma imagem, se a gente pensar que esses indivíduos, esses estados, essas nações, como você colocou, os Estados Unidos seriam um gigante, né? Seria um gigante, enquanto a maioria dos outros seriam bem pequenos, né? Então, no 1 a 1, né? Então, assim, devolvendo a pergunta de forma retórica, né? O grandão, ele vai reagir? Ele precisa reagir? Não. Em regra, não, né? Em regra, ele ganha mais não reagindo, né? Não reagindo. Em regra, ele exerce mais o seu poder não reagindo, não passando recibo, não aceitando provocação, não entrando na briga dos outros, do que entrando, né? Mas me parece que nesse momento há uma compreensão de que o gigante está precisando levantar e colocar o guizo no pescoço de cada um, de acordo com seus próprios interesses e com os comportamentos de cada um. Então, nesse momento, o guizo em cima do Brasil está sendo pesado, né? Porque o Brasil é essa oportunidade dada por alguns aspectos diferentes. Um primeiro aspecto, aí a gente retoma a questão do BRICS, que é uma iniciativa de cooperação sul-sul. O que a gente quer dizer com isso? Vamos lá, vamos traduzir um pouco isso. O norte do planeta é onde estão as grandes potências,
né? E o sul global seria um sul que não é tão geográfico assim, seria um sul dos emergentes. Então não importa se um país, por exemplo, a Rússia está no hemisfério norte, mas mas ela seria um sul numa espécie de um país emergente nesse contexto. A China é um país emergente ainda, agora já se consolidou como uma potência, mas seria um emergente porque na década de 80, esse dado é muito importante, a indústria da China, quando a gente faz a nossa Constituição de 88, quando a gente faz a nossa transição democrática, por exemplo, nos anos 80, a indústria da China era menor do que a indústria brasileira. Eles construíram essa potência de lá para cá, industrial, né? Junto com outros, a Coreia do Sul, enfim. Então, chegou um momento em que esses países emergentes, na crise de 2008, havia uma compreensão de que o PIB dos países emergentes ou dos países do Sul somado já era maior do que o PIB dos países desenvolvidos. E isso apontava para uma tendência de reversão ou de mudança nessa geopolítica, nessa divisão de poder no curto para longo prazo. E de lá para cá, bom, foram criadas essas iniciativas, né? O próprio BRICS representa isso, essa aliança entre Brasil, China, Rússia, Índia, posteriormente África do Sul, e agora, mais recentemente, essa ampliação que foi feita, né, que incluiu a Arábia Saudita, Emirados Árabes e vários outros países. Então hoje, nesse momento, o Brasil está na presidência do BRICS. O Brasil é um país que tem menos capacidade de poder hard. O que seria um poder hard, poder duro nas relações internacionais? Militar e econômico. Né? Militar e econômico. Então a gente tem, digamos assim, mas ao mesmo tempo a gente tem uma relevância, uma pertinência nos debates multilaterais, nas organizações internacionais, né? A diplomacia brasileira ela tem relevância. Então, assim, nesse momento, o Brasil ele seria, digamos assim, alguém que ciscou muito aos olhos do Trump para uma capacidade de poder não tão elevada assim, né? E aí ele vai juntar com outros elementos, o fato dele ter o Bolsonaro como alguém que ele, de oportunidade, está defendendo, né? Ele está cutucando a Suprema Corte Brasileira, né, o STF, porque também incomoda ele essa ideia de regimes presidencialistas que punem ex-presidentes, né, ou que podem vir a sancionar o que aconteceu muito parecido, né, uma espécie de precedente. Né? Então, assim, juntando esses aspectos todos, me parece que o Brasil ele foi tirado para exemplo, né? Mas não é só com o Brasil, e realmente a tendência é que isso se readeque para baixo. Mas ainda que se readeque para baixo, saia de 50 e venha mais para baixo, isso faz parte de um contexto amplo dele, né? Assim, de endurecer, de fazer, e o fato dele condicionar essas questões mostra muito, não é uma coisa inédita, ele vem fazendo isso com os outros países. Ele usa o poder econômico para extrair compromissos políticos, o que não é muito comum. A gente tem um paradigma muito amplo de que a questão dos negócios é a questão dos negócios, a questão política ela está sempre ali, mas ela não é colocada na frente como condicionante, como condição para o negócio. Né? Então, assim, juntando essas questões todas, eu acho que talvez seja a forma que a gente tem para compreender por que o Brasil está nesse lugar nesse momento, sendo tratado dessa forma. Perfeito. Vamos tomar um café, são 8h17, rapidamente, na sequência a gente volta. Quero entrar mais nessa questão do BRICS e se o Brasil pode engrossar esse caldo, como você disse, diplomaticamente, Lula segurar um pouquinho o pé aí, ou a língua, né, melhor dizendo, enfim. Só um minuto e a gente volta a seguir conversando aqui, tendo uma aula hoje com o professor Rafael Pérez, que é mestre em Sociologia Política, Relações Internacionais e doutorando em Direito. Conversando ao vivo com a gente aqui na Folha FM, no oferecimento do consórcio do Cicobi Fluminense, o jeito fácil de você realizar o seu sonho. Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos
por imagem. Vamos ao intervalo, a gente volta a seguir. Tem uma dica agora muito boa da Nauta XP para você investir bem o seu dinheiro. Confira aí. Minuto Nauta XP.